Hoje nós vamos estar aqui continuando, né, com o nosso trabalho de acordarmos às 6 horas da manhã. Hoje ficou para as 9 horas a nossa oração, né? E aí eu quero começar perguntando para vocês: quem quer ser feliz aqui? Quem busca a felicidade? Quem? Vou levantar o pé também? Eu vou levantar o pé também. Queridos, isso é tão importante, né? Porque nós sabemos que nós estamos vivendo para sermos felizes, né? Não é isso que nós queremos? Ser felizes? E aí, vamos ver o que que a Bíblia nos ensina para que nós sejamos completamente felizes? É porque tudo que nós buscamos está na Bíblia, né? E aí eu estava assim, Deus, o que que eu posso falar? O que que o Senhor quer que eu fale? E aí eu fui estudar, Deus me deu o Salmo primeiro. Aí, se você quiser já abrindo aí para a gente acompanhar. É, o Marcelo está aqui, está dando eco. E aí nós vamos ler aqui o Salmo primeiro, e é tão interessante, né? Porque todo mundo foca aqui no versículo 3. E eu também, a princípio, quando Deus me deu o Salmo primeiro, eu fiquei, vou falar sobre o versículo 3. Mas quando eu fui lendo e fui estudando, e Deus me falou muito sobre o versículo 1. Então vamos lá, a leitura? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o que que esse versículo tem a ver com sermos felizes, né? Fiquei me perguntando. Aí eu fui para outra tradução da outra Bíblia, porque a gente tem que buscar várias traduções, né? Porque essa aqui é a mais comum, é a que mais se lê, é a que mais a gente vê, ouve. E aí eu fui na outra tradução e olha só o que que Deus fala. Versículo 1, Salmo 1, versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Você vê como já muda, né? A história já nos traz outro entendimento, né, João? Já nos traz outro entendimento. E aí, quando a gente vê na primeira versão que eu li para vocês, né, o que significa isso que as pessoas falam, né? Não se detém no caminho dos pecadores. Mas como assim? É tão gostoso nós estarmos com os crentes, é tão gostosinho a gente conversar quando a gente se encontra lá na companhia, né? Ai, a gente passa um dia tão gostoso, todo mundo junto, né, Karina? Todo mundo junto, a gente conversa, a gente ri bastante e tal, é tão gostoso. Mas e aí, a gente tem que se afastar dos pecadores? É isso que as pessoas têm pregado, né? Principalmente quando lê o Salmo primeiro, não se detém nos caminhos dos pecadores. Mas o que quer dizer isso? Na outra versão está aqui, ó, não imita a conduta dos pecadores. Deus não está dizendo para nós nos afastarmos dos pecadores. Porque senão, queridos, sabe o que que a gente ia fazer? Nós iríamos viver numa bolha. Nós não iríamos estudar mais, nós não iríamos trabalhar, porque aonde nós andamos não é todo, não tem só crente. Tem pessoas, tem outras pessoas de todo tipo, pecadores ou não. Então, quando nós lemos essa segunda versão, nós temos que estar juntos com eles, nós temos que estar juntos, mas não imitá-los, não detê-los no caminho deles, não deter, porque o deter é o quê? Parar, ficar parado. Então nós temos que estar firmes com Deus, porque através das nossas condutas é que nós vamos alcançá-los para Jesus.
Então, nós temos que estar andando com eles, sim, estarmos lá conversando, falando, estando com eles, para que nós tragamos eles para Deus. Então, nós precisamos entender muito bem a palavra de Deus. Aí, aqui no versículo 2 tem ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Então, a nossa satisfação está na lei, na Bíblia, no que a Bíblia nos diz. E aí vem o versículo 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz prospera. Querido, você já viu uma planta quando ela está na beira de água, na beira do riacho? Você já viu como que ela é? Ela não murcha nunca. Ela está sempre aqui. Agora eu estou morando aqui no interior, né? E a gente fica percebendo essas coisas. Às vezes a gente vê uma árvore sem folha à beira do riacho lá, que nem eu vejo aqui, que tem um riozinho aqui, eu vejo, mas é da característica dela. Mas quando ela está na beira, você sempre vê as folhas verdinhas, as folhas estão sempre lá, elas não murcham nunca, elas nunca estão pedindo água, elas não pedem água porque elas estão ali perto e ela dá o fruto no seu tempo certo. Queridos, e aí isso é um versículo que nos fala como nós podemos ser felizes. Por que nós devemos ser felizes? O que temos que fazer para sermos felizes? Estar sempre com o Senhor, meditando na Bíblia, meditando na palavra, sendo condutores daqueles que estão à nossa volta, daqueles que estão conosco, estando com eles, não se afastando, mas nós temos que estar firmes em Deus, meditando na palavra, estarmos firmes com Deus, para que, para que eles não venham nos influenciar, mas que nós influenciamos essas pessoas, os pecadores. Não nos afastemos, não deixemos de lado, mas que nós possamos ser essas pessoas fazendo a vontade do Senhor, estudando a palavra. E aí nós seremos felizes. Como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios, que não sejamos influenciados pelos conselhos dos ímpios. Amém, queridos? E aí eu quero até, João, deixa eu já até te falar aqui, João. Sabe aquela foto que você postou no seu Insta com aquela turma da sua empresa que é Adverte? Essa é a sua empresa, né? Aquele grupo é grupo de trabalho seu? E aí, eu olhando aquela foto que você postou, e Deus falou muito comigo sobre aquele rapaz que está um pouco atrás de você, está à sua direita. Está um pouco atrás de você e está à sua direita. Deus me fala muito sobre você estar junto com ele. Você deve saber já quem é, você deve saber um pouco a história, mas Deus me falou muito sobre rejeição da parte dele. E para você estar muito com ele, vamos tomar um café, vamos almoçar junto, chamá-lo ele para junto de você, porque ali Deus tem grandes coisas ali junto com você e ele. Deus tem grandes coisas de você estarem ali na frente, você vai ver que Deus vai te dar uma recompensa por isso, pela atitude que você vai fazer com esse rapaz.
Estar junto, estar junto. Eu vejo assim, quando eu olho ali aquela foto, eu vejo ele assim, ele sendo rejeitado até pelos próprios colegas de trabalho, sabe? Mas que você não vai ser essa pessoa, você não vai ser influenciado por essa energia que existe à volta dele, mas que você seja essa pessoa de estar junto com ele. Que vocês dois juntos, trabalhando juntos, vocês vão ser muito fortes ali, viu? Amém? Queridos, eu gostaria de orar agora, vamos estar orando. Eu gostaria que vocês fechassem os teus olhos e vamos estar orando, agradecendo a Deus e buscando essa felicidade verdadeira que só vem do Senhor. Amém, Pai? Em nome de teu filho Jesus, eu quero aqui, Senhor, estar declarando o teu poder, Senhor. Eu quero estar declarando que o Senhor é magnífico, Pai. O Senhor é poderoso, em nome de Jesus. E eu quero declarar, Senhor, que hoje nós já começamos uma manhã, Senhor, em nome de Jesus, falando de felicidade. Quantas pessoas, Senhor, têm entrado aqui nessa sala tristes, abatidos, com o coração pesado, Senhor, sobre o que passou e sobre também preocupados com o que vão passar, preocupados, Senhor, em nome de Jesus. Mas eu quero declarar, Senhor, que hoje o Senhor vem trazendo respostas a todos nós aqui, não só com a minha palavra, mas de todos que vão estar aqui ministrando esse culto, Senhor, em nome de Jesus. Fala mesmo, Senhor, no louvor, fala mesmo, Senhor, nas palavras que serão ditas aqui, Senhor, em nome de Jesus, e que nós possamos estar verdadeiramente, Senhor, se enchendo de Ti, buscando de Ti, Senhor, em nome de Jesus, e buscando, Senhor, essa felicidade que muitos estão atrás, mas vão, Senhor, por caminhos tortuosos, vão buscar de pessoas, meu Pai, que não tem a ver com a tua palavra, Senhor, mas que hoje haja, em nome de Jesus, um resgate, Senhor, em nome de Jesus, que haja um resgate, Senhor, em nome de Jesus, que nós voltemos a caminharmos no caminho do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu vejo aqui pessoas que estão tão desesperadas, Pai, em nome de Jesus, que estão buscando qualquer coisa que aparece, em nome de Jesus, mas eu quero declarar, em nome de Jesus, que hoje nós vamos sair daqui com direcionamentos, mas, Senhor, acertando o alvo que é do Senhor, Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos mesmo como flechas, Pai, em nome de Jesus, e que nós venhamos, Senhor, estar mesmo acertando o alvo que é o Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua grandiosidade, obrigada, Senhor, pela tua fidelidade, em nome de Jesus, que nós tenhamos, Senhor, esse coração, meu Pai, esse coração aberto, esse coração frutífero, Pai, em nome de Jesus, para que os nossos corações sejam mesmo terra férteis, Senhor, em nome de Jesus, que toda palavra, Senhor, do Senhor, que tudo aquilo que o Senhor nos diz, que tudo aquilo que o Senhor nos fala, em nome de Jesus, que nós possamos estar entendendo, Pai, em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos, Pai, abre os nossos ouvidos para ouvirmos a tua voz, em nome de Jesus, que cada um que esteja aqui esteja atento, Senhor, em nome de Jesus, tira, Senhor, toda preocupação, tira, Senhor, toda angústia dos corações, toda tristeza, Senhor, em nome de Jesus, e que independente, Senhor, da situação, nós possamos enxergar e sermos felizes, Pai, em nome de Jesus, que não nos deixemos abater pelas circunstâncias,
pelas situações, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos viver essa alegria do Senhor, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu declaro que nós vamos viver, que cada um que está aqui, que pessoas que estejam perguntando, Senhor, eu só quero ser feliz, eu só quero ser feliz, Pai, em nome de Jesus, e que elas entendam, que nós entendamos, Senhor, há momentos sim de tristeza, mas que isso não possa ser, Senhor, uma eterna tristeza, em nome de Jesus, mas que nós passemos por esses momentos de infelicidades confiando no Senhor, crendo no Senhor, buscando no Senhor, buscando conhecer-te ainda mais, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos estar te buscando e buscando, Senhor, o teu entendimento, em nome de Jesus, buscando, Senhor, conselhos de ti, buscando, Senhor, conselhos de pessoas do Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos direciona mesmo, Senhor, a estarmos atentos a essas situações, estarmos atentos daqueles que estão aos nossos lados, porque muitas vezes, Pai, as vozes são vozes agradáveis aos nossos corações, mas não agradável a ti, Pai, em nome de Jesus, e que nós possamos ter esse discernimento, esse entendimento e buscar mesmo a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor é grande, poderoso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu quero ter um minutinho aqui. Karina, eu não sei quem que estava colocando aquela música da Aline Barros no começo, que falava assim: não tenho tempo de perder com ressentimentos. Quem é que colocou? A Karina ou a Sarina que estava colocando? Karina colocou. Eu gostaria que você colocasse essa música de novo, que nós vamos ter um minuto aqui e cada um de nós aqui vamos estar orando em línguas por um minuto. Que vocês possam estar aí na casa de vocês, aonde vocês estiverem. Vamos orar em língua aqui, porque isso nos edifica. Nós vamos sair mais leve, por um minutinho só. Amém? Cantar a palavra. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama, Ele me ama. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês tenham um ótimo culto. A presença de Deus está aqui poderosamente. Vamos aproveitar, porque o Rei está no campo. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Shalom, shalom, pessoal, bom dia. Eu tinha até pensado em mandar uma mensagem para o João, falei, João, não vou fazer a palavra não, mas aí Deus falou assim, não, é para entregar, eu te dei é para poder entregar. Então eu vou ser breve, né, porque eu tenho certeza que o nosso apóstolo também tem uma mensagem poderosa para nos entregar. Não seria eu que faria a abertura hoje, e quando me foi pedido, eu falei amém, falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale nessa manhã?
E aí eu acordei com a palavra lealdade e fidelidade. Eu falei, amém, Senhor, mas aonde eu vou buscar isso na Bíblia? E aí o Senhor me falou de Elias e Eliseu, né? Então eu vou usar a história de Elias e Eliseu para contextualizar aquilo que o Senhor tem para nos entregar nessa manhã. Elias era um profeta de Deus, enfrentando desafios enormes, perseguições e um ministério muito pesado. Já Eliseu era um jovem comum, que foi chamado por Deus para caminhar ao lado de Elias e aprender. Mas o importante é saber que Eliseu era um homem rico, né? Ele era um agricultor que tinha gado e Deus manda ele seguir Elias e nesse exato momento ele larga tudo, ele queima, né? Ele queima todas as suas coisas para falar assim para Deus, Deus, eu nunca mais vou voltar, né? Eu nunca mais vou querer essa minha vida novamente. E aí ele larga exatamente tudo, né? Lá em 1 Reis 19, do 19 a 21 fala, né? Essa parte onde ele deixa tudo. Então, queridos, a primeira coisa é que lealdade exige uma decisão. Não é algo que se faz de vez em quando, é uma escolha diária. E como a Rose falou, né, de Salmos 1 da alegria, né, eu acho que um dos principais passos para a gente conseguir ser feliz é a lealdade, né? Porque quando a gente é leal, a gente é feliz, porque não fica uma via de mão única, né? É uma mão e uma contramão, vem e volta. A gente não está sozinha porque a gente é leal. E muitas vezes a vida nos pede que sejamos leais, mesmo quando tudo parece difícil, ou quando a gente não entende quais são os planos de Deus. Eu fico imaginando Eliseu largar uma vida boa, maravilhosa, para seguir Elias, que estava sofrendo uma perseguição de Jezabel, né, contra principados, contra idolatria, contra tantas coisas, e ele foi. Né? Ele foi leal ali ao chamado de Deus para a vida dele, ao propósito de Deus na vida dele. E quantas vezes nós desistimos antes mesmo de tentar? E Eliseu nos ensina, né, a dizer: Senhor, eu vou seguir, custe o que custar. Eu vou seguir. E mais na frente, lá em 2 Reis 2, do 1 ao 6, Eliseu segue Elias de perto, aprende com ele, observa tudo. Ele não estava apenas presente fisicamente, mas de coração e mente. E a fidelidade se mostra, queridos, na perseverança. É o não desistir. É você permanecer, é como a Rose falou. Quando a palavra nos diz, não sente a mesa dos escarnecedores, é para que a gente não os copie. Mas nós temos que estar nesse meio e sermos perseverantes. O que o Senhor faz. É Ele quem faz, através do quê? Da nossa luz. Através da palavra dele. E Eliseu poderia ter desistido, mas ele permaneceu leal. E Deus vê essa fidelidade. Deus vê essa fidelidade. E, queridos, e quando Elias é levado, Eliseu recebe um manto. E não só um manto, mas uma unção dobrada. Por quê? Deus honra a fidelidade. Aqueles que permanecem leais e fiéis são preparados para receber novas responsabilidades, autoridades e bênçãos. Lá em Mateus 25, 21 diz, né? Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O Senhor me mostrou que existem muitas pessoas desanimadas, cansadas. Mas hoje Deus te chama para essa fidelidade, essa lealdade com Ele, seus compromissos com Ele. Para quê? Para que você venha viver a vida plena em abundância, como a Rose falou, que é a vida de alegria, de felicidade. Nós não fomos chamados para viver uma vida pesada. Não fomos.
E se você está vivendo essa vida pesada hoje, pare e analise o que que você não tem sido fiel e leal ao Senhor. É ao Senhor, não é a companhia de Daniel, ou ao apóstolo João, à apóstola Flávia, é ao Senhor. Você está sendo fiel nos dízimos, nas ofertas, nas primícias? Você está sendo leal com o seu tempo diário com Deus? Está sendo fiel aos princípios da Bíblia, da palavra, à sua santidade? Quem está sendo você quando você desliga a câmera? Você está negociando o seu tempo? O que que você tem feito? Porque, queridos, a lealdade e a fidelidade trazem uma bênção, é uma bênção dobrada. E se você não está vivendo isso hoje, você precisa de um ajuste. Então, Deus te chama para esse ajuste, porque ainda dá tempo. Deus é misericordioso, é bom. Então, que vocês possam, ao longo dessa semana, refletir: Senhor, eu tenho sido leal e fiel? O que que eu não tenho sido? Anotem e comecem essa mudança diária. Para quê? Para que o fardo não seja pesado, mas seja leve e vocês possam viver o propósito do Senhor. Talvez, assim como Elias, você precise largar tudo e botar fogo e começar tudo do zero. Então, coloque diante do Senhor que você tem sido leal e fiel. E se você não tem sido, dá tempo. Se arrependa, retorne o caminho e siga em frente. Porque o Senhor vai te abençoar e vai te fazer prosperar, crescer. Porque Ele é leal e fiel com a gente sempre. Ele não falha nunca. Amém, queridos? É esse o recado do Senhor nessa manhã para vocês. Shalom, shalom. Shalom, shalom, meus queridos. Bom dia a todos. É uma alegria enorme estar com vocês essa manhã. Ver todos de câmeras abertas. Que gostoso, né? Que delícia poder ver os rostinhos de vocês. Nem precisar fazer esse convite, né? Como a gente sempre está lembrando aí, vamos abrir as câmeras, nem que seja de pijama, com as caras amassadas, né? Hoje estão aí a maioria, todos vocês com as câmeras abertas. Que alegria poder revê-los e poder juntos nos reunirmos como os filhos amados de Deus, né? Vamos então celebrar a presença do nosso Pai nessa manhã. Vamos juntos engrandecer o nome do nosso Deus, dizer ao nosso Deus, ao nosso Senhor, que realmente não há lugar melhor do que a sua presença. E que um dia, na presença do nosso Deus, vale mais do que qualquer coisa, qualquer tesouro. Amém? Vamos celebrar ao nosso Deus. Deixa eu pausar aqui a gravação. Muitos e muitos anos, nem vamos falar quanto, né, Simone? Simone, filha do nosso pastor Jorge, pastor amado que fez o nosso casamento, meu e do Juliano, está aqui em casa nesse final de semana, veio passar um tempo muito precioso, né, que o Senhor nos reservou, né, amiga? Para estarmos aqui juntas esse dia, e ela está aqui conosco nesse culto pela manhã, então quero dizer que você é muito bem-vinda, que você possa se sentir abraçada por todos nós e que volte mais vezes, né? Será um prazer tê-la aqui. Passo a palavra ao apóstolo João. Amém, amém. Glória a Deus. O inferno não pode prevalecer. Nós fomos criados para vencer, para sermos realmente instrumentos, não somente instrumentos como sendo objetos. Nós realmente somos protagonistas. Deus quer de nós que nós realmente avancemos dentro do reino, para poder fazer com que o que ele desenhou para a humanidade aconteça. Depende de nós, queridos. Hoje, Deus me impulsionou a trazer uma palavra para vocês que ela é um complemento de uma outra palavra que eu já trouxe aqui no passado e que depois, né, aqueles que não ouviram essa palavra, pode entrar lá no nosso canal do YouTube e puxar essa palavra ali, que é a Lashon Hara. A Lashon Hara, ela está ligada a você ter uma língua maldizente. Então, ali eu explico claramente o que é você ser uma língua maldizente e quais as consequências que se tem sobre você trazer uma língua maldizente. E hoje eu quero falar sobre a Lashon Tov,
que é o elogio que transforma. Então, se existe uma condenação para a língua maldizente, existe uma bênção, existe uma consequência positiva para o oposto disso, que é a Lashon Tov. Então, o que é importante vocês se recordarem é que é um mandamento da Torá, é um mandamento da Bíblia Sagrada, saber elogiar os aspectos positivos do nosso irmão. E esse é o ponto importante, que entre a Lashon Tov e a Lashon Hará, eles são opostos, mas é importante, eu quero só trazer poucos minutos, 2, 3 minutinhos, um resumo sobre a Lashon Hará, para você saber o que é, de fato, o ponto principal sobre a língua maldizente. Aqueles que não ouviram a pregação, por favor, entrem lá e ouçam essa ministração, que essa é uma ministração de ensino. E essa de hoje também é uma ministração de ensino, para você saber como se posicionar e como fazer o elogio que transforma. Esse realmente é o objetivo de Deus, é o objetivo do Senhor, principalmente de Yeshua, de Jesus. Então é importante a gente saber isso. Mas veja só. Lá atrás, quando eu falei da Lashon Hará, uma das condenações, tem várias, mas uma delas, e a pior delas, era que tinha-se uma contração de lepra, a pessoa que tinha a língua maldizente, ou seja, que blasfemava, que fazia maledicência principalmente contra o seu irmão, que esse é o ponto, nem era contra Deus o problema, sempre foi contra o irmão. E aqui também a Lashon Tov é a favor do irmão. Mas lá atrás, aquele que tinha a língua maldizente, ele contraía lepra. Era a manifestação sobrenatural do juízo de Deus sobre aquele que praticava a Lashon Hará. Então, lá atrás, Deus ele fazia com que fosse exposto para todos aquele que tinha língua maldizente. Entende? Isso é importante. E, queridos, vamos fazer um pensamento. Já pensou? Você já parou para pensar se essa condenação continuasse até hoje? Quantos leprosos nós teríamos no mundo? Quantas pessoas estariam hoje andando com lepra? E naquela época a lepra não tinha cura. Hoje a lepra é uma das doenças que são curáveis, vamos dizer assim, né? Ela tem outro nome hoje, né? Um dos nomes da lepra é a hanseníase. Então ela tem hoje cura. Hanseníase tem cura. Mas o ponto é que esse tipo de lepra, de hanseníase, vamos usar esse termo médico, ele não é o mesmo da Bíblia, entende? Ele era divino. Então era para não ter cura mesmo, a não ser com uma condição, que houvesse o arrependimento. Quando a pessoa se arrependesse, ela era imediatamente curada. Então, o que acontece é que quando a lepra era contraída, ela era contraída pela maledicência contra um irmão. Veja só, e olha que coisa, eu estou usando ainda o tema da Lashon Hará. Ela era ainda uma contração que você tinha pela maledicência, mesmo que fosse verdade o que você estava falando do seu irmão. Então, mesmo que o irmão tenha cometido um erro e que seja verdade o que você está falando do seu irmão, você não tem o direito de falar mal do seu irmão. E eu falando mal do seu irmão não é só o irmão de sangue. É de todos aqui, de todas as pessoas que estão ao seu redor. Então havia casos em que a lepra ela estava no corpo e ela passava para as roupas e chegava ao ponto de passar para a casa da pessoa. Então, quando acontecia esse ponto de passar para a casa das pessoas, a casa precisava ser demolida se não houvesse o arrependimento. Então, tinham pessoas que ainda não se arrependiam e continuavam daquele jeito até que o povo tinha que derrubar a sua própria casa, para que a lepra pudesse ser extinta naquele tempo. Então, Deus retirou esse tipo de consequência do pecado porque ele entendeu que senão isso aí poderia ser algo que poderia dizimar a humanidade, acredito eu, entendeu? A gente seria dizimado pela própria língua, porque a hanseníase mata. A lepra também matava naquela época, entendeu?
Então, e assim, não há relatos dessa doença ter sido aplicada a qualquer outro povo. Ela foi aplicada apenas ao povo judeu, entende? Então, é algo específico para o povo judeu naquela época em que Deus usou isso para poder, de fato, corrigir o povo, para poder dizer para eles o que ele esperava do povo. Hoje, nós temos o privilégio de não precisar ser corrigidos por Deus dessa forma. A gente tem um privilégio porque Jesus veio e Jesus hoje ele está à direita do Pai e ele intercede por nós. Então, Deus mudou depois da vinda de Jesus. Ah, isso é claro, precisa ficar claro na mente de vocês. Deus deixou de ser um Deus de sangue para ser um Deus de amor. Porque antes de Jesus, Deus era um Deus de sangue. Quem não me seguisse era dizimado. Era assim o que Deus fazia com a maioria. Se você ler a Bíblia, né, antes da vinda de Jesus, você vai entender que o mundo era cheio de guerras e Deus mandava matar. Mandava matar aqueles que não eram o povo dele. Hoje não mais. Hoje, depois de Jesus, há um julgamento diferente, porque Jesus, a Bíblia fala que é o justo juiz. Entendeu? Ele é o nosso advogado, ele intercede por nós. Então, depois da vinda de Jesus, o Deus mudou a forma de tratar o povo, principalmente aquele que não serve. Mudou a forma. Porque ele sempre dá o direito ao livre-arbítrio, o direito de se manifestar, a liberdade de se manifestar, porém, as consequências virão. Só que agora, no último dia. Então, nós precisamos ter esse entendimento para que a gente possa compreender que existe algo bom e que muitas vezes nós não estamos usando, nós estamos caminhando muito mais para Lashon Hará do que para Lashon Tov, que é o elogio que transforma. Esse é o tema de hoje. Lashon Tov, o elogio que transforma. Então, o homem, preste atenção nisso, isso é importante. O homem, ele é o único ser criado por Deus que tem o poder da linguagem. Cachorros só latem uns para os outros. Gatos só miam. Todos os tipos de outros animais, eles não têm uma linguagem como nós. O homem foi o único criado com o poder da linguagem. E esse poder da linguagem, ele fala sobre relacionamentos. Por quê? Porque o poder da linguagem faz com que o homem seja o único ser humano capaz de se relacionar, de ter uma relação que tenha emoções envolvidas. Então, você precisa compreender que a Lashon Hará que é falado, que eu falei lá atrás, não é você maldizer a Deus com o poder que ele te deu da linguagem, com o poder que ele te deu dos relacionamentos. Não é você maldizer a Deus, mas sim você maldizer o próximo. Entende? Então, o que é importante para você é que Deus criou tudo com a sua palavra. Tudo que foi criado foi com a palavra de Deus. Então, o que é importante você compreender é que nós, como seres humanos, que temos o poder de nos relacionar, que temos o poder da comunicação através da nossa palavra, nós também podemos usar a nossa palavra para construir. Entende? A nossa palavra, como Deus fez, como Deus criou tudo com a palavra, nós podemos criar muita coisa com a nossa palavra. Só que também, e isso é Lashon Tov, só que também nós podemos fazer a Lashon Hará e usar a nossa palavra para destruir, para maldizer e para infamar as pessoas. E só lembrando, né? Eu já falei sobre isso, mas eu vou reforçar. Português sempre é bom, né? A gente, assim, o povo falta muito amor, mas também muita interpretação de texto. Infamar e inflamar são coisas diferentes. Então, para você precisa compreender. Inflamar é você tocar fogo, é você fazer com que a coisa seja inflamada. No sentido figurado, é você incentivar aquilo que assim, botar fogo no parquinho, que a gente costuma falar numa palavra mais nossa, né? Então, você viu o problema, você inflama para que aquilo aumente, entendeu? Então, você põe fogo nas coisas. Infamar é diferente, é você como se fosse difamar a pessoa, é falar mal da pessoa. Então, por isso que a Bíblia usa o termo infamar e não inflamar.
Entendeu? As traduções trazem infamar e muitas vezes a gente confunde, acha que inflamar e infamar é a mesma coisa, e não é a mesma coisa. Eles são princípios diferentes, são interpretação diferente da palavra. O infamar é falar mal de alguém, é você difamar alguém, é você diminuir aquela pessoa, é você realmente agredir ela verbalmente para poder deixar ela menor do que ela é. Isso é infamar, é fazer uma fama ruim, é de você diminuir a fama daquela pessoa. Inflamar é diferente. É uma situação você impulsionar aquilo para que aquilo ganhe mais força ainda e se torne ainda mais problemático, vamos dizer assim, entendeu? Cause um problema maior. Tem gente que é campeão em inflamar, entendeu? Entendeu? O cara tá vendo um problema acontecer, ele vai apagar o fogo com gasolina, entendeu? Ah, beleza, vamos botar aqui um negocinho aqui para apagar esse fogo aqui para a gente poder controlar a situação. Aí joga gasolina lá para poder fazer o negócio aumentar ainda mais. Então esse é o ponto. Dos dois lados é pecado, mas nesse caso de Lashon Tov e Lashon Hará é infamar o ponto, é você chegar ao ponto de colocar uma pessoa para você falar muito mal dela, ao ponto de você até mesmo tá me fugindo a palavra aqui correta, mas é você realmente deixar aquela pessoa muito menosprezada, difamada mesmo. É você trazer ela para poder trazer ela para baixo mesmo, para poder dizer ela não serve para nada, entendeu? É exatamente um ponto onde Deus não quer que nós assumimos. Então isso é a Lashon Hará. Você precisa entender que a palavra de Deus ela traz para a gente uma relação, e daqui a pouco a gente vai falar sobre a Bíblia para você poder entender. Deus, ele se importa, vou fazer em forma de pergunta. Por que que você acha que Deus se importa tanto com como você trata o seu vizinho? Por que você acha, vou lá, vou repetir, presta atenção nessa pergunta. Por que que você acha que Deus se importa tanto em como você trata o seu vizinho? Por quê? Porque eu vou responder. Eu quero que você reflita sobre isso, mas eu vou responder. Porque a Bíblia nos garante que a forma como você se relaciona e trata o outro é a forma como você trata a Deus. Então, se você trata o seu próximo, ou o seu vizinho, ou a pessoa que você se relaciona no trabalho, de uma maneira boa, Deus vai entender que você trata ele da mesma forma. É- é, isso aqui é bíblico, gente. Mas tem gente que conseguiu traduzir isso e colocar em livro. Existe um livro que fala a única coisa. Eu não lembro quem é o autor, mas ele trata exatamente desse ponto. Como fazemos uma coisa, fazemos todas. Então Deus entregou a inspiração para esse cara e ele trouxe isso da Bíblia, mas ele fala que não é da Bíblia, entendeu? Mas tudo bem. Mas esse é o princípio básico. Como fazemos uma coisa, fazemos todas. Então, se você é um cara que dentro de casa você é ríspido com a sua família, filhos, esposa, ou filhos e marido, você é ríspido com seus pais, você é ríspido com as pessoas próximas a você, com a pessoa que cuida da sua casa, para aqueles que têm a pessoa que vai, seja uma pessoa para limpar, seja uma pessoa para passar, se você é ríspido com essa pessoa que cuida da sua casa, daquilo que é seu, certamente você será a mesma coisa com Deus. Não tem como você ser diferente. Não há como você ter dois tipos de comportamentos diferentes, e Deus sabe disso. Então, por isso Deus é tão preocupado em te abençoar desde que você tenha um relacionamento, né, bom com os próximos a você. Tem vários versículos falando disso. Tem várias confirmações que tratam isso para nós. Então, o inverso também é verdadeiro. Então, o que que eu falei para vocês agora? Fiz em forma de pergunta? Por que que Deus se importa com tanto com você como você trata o seu vizinho? Porque vai ser a mesma forma que ele se relaciona com você. Só que, veja só, a mesma forma com que você trata o seu próximo, você será tratado. Quer uma prova bíblica disso? Quem conhece aquela oração, assim, a oração mais universal de todas? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome.
venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Amém. Mas veja só, neste ponto, fica claro que perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, traduzindo em algumas traduções que trazem assim, da mesma forma que eu julgo, eu serei julgado. Da mesma forma como que você julga a ação, atitude, comportamento, a vida do seu irmão, falando, maldizendo, falando sobre ele, Deus vai te julgar. Gente, é muito sério isso. Eu já falei isso na Lashon Hara. É muito sério isso. Você chegar e falar assim, o quê? Menino ou menina, você não viu? Que coisa mais feia que o fulano fez? Imagina! Que sujeito mais escrúpulo. Eu odeio aquele cara só pelo que ele fez com fulano. Ele fez isso com a esposa, com o marido, com fulano. Imagina, que coisa mais horrível. Eu acho que ele merecia a morte. Isso é maldizer. Isso é Lashon Hara. Por mais que ele tenha feito a coisa certa, você não tem o direito de falar mal dele. Você não tem o direito de falar mal dele. Porque da mesma forma como você julga, será julgado. Será julgado. Então, queridos, é muito sério. É muito sério. Mas veja aqui, vamos olhar para o lado positivo. Vamos falar de Bíblia? Abre lá sua Bíblia em Tiago, capítulo 3, verso 9 até o 11. A gente precisa entender, Tiago 3, de 9 a 11. A gente precisa entender que nós não podemos atacar um ser humano, porque o ser humano que você está atacando, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, assim como você. Então, nós precisamos ter essa compreensão. Vamos lá, vamos ler esse pedacinho aqui, só para a gente poder entender o que nós estamos querendo dizer com isso aqui. Tiago fala assim, ó, com ela bendizemos, ele está falando da língua, tá? Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial de água doce e água amargosa? Queridos, é isso que você precisa compreender. Ele está fazendo uma analogia a uma fonte de água. Então, quem conhece fonte de água, alguém aqui já viu uma mina de água? Ou um vertedouro? A maioria aqui que já foi em sítio, alguma coisa, deve ter visto. Uma mina de água, um vertedouro. O que ele está dizendo aqui é que aquela mina de água que brota a água da terra, é impossível sair água doce e da água amarga da mesma fonte. Ou ela é uma fonte de água doce, ou ela é uma fonte de água amarga. E a gente aqui, hoje, nos dias de hoje, porque eles falam água doce e água amarga, mas o que existe é a água mineral potável e tem outras águas. Por exemplo, quem conhece Minas Gerais aqui, tem alguns locais que você tem as águas sulfurosas, que a água ela verte com alguns metais ou até mesmo com alguns nutrientes. Então, por exemplo, existem fontes de água que saem com enxofre. Isso é água sulfurosa. É água mais enxofre. Então, quando você toma essa água, você não aguenta do sabor horrível que ela tem. Além de água sulfurosa, tem outras águas que são amargas. Então a gente foi num hotel onde tem várias fontes de várias águas. A água sulfurosa tinha umas outras águas lá que impossível você beber quase, mas tinha ação medicinal. Então, mas esse é o ponto. Daquela fonte só sai um tipo de água. Seja ela sulfurosa, seja ela a água potável, que é a água mineral, seja ela qualquer outro tipo de água. Mas é isso que você precisa entender. Você é fonte de água. E o que está jorrando aí de você?
Você está querendo fazer algo diferente. Você está jorrando água potável e água amarga no mesmo tempo? É impossível. É impossível. Então, esse aqui é o ponto que Deus está querendo trazer para nós, para que a gente pare de falar mal das pessoas, pare de falar mal do próximo. Nós não temos o direito de falar mal de ninguém. E aí vem o ponto positivo. Quem elogia, presta atenção, quem elogia é tão beneficiado ou mais beneficiado do que aquele que recebeu o elogio. É isso que é o segredo, queridos. Porque aquele que elogia, ele recebe muito mais do que aquele que foi elogiado. Então nós precisamos ter isso na mente para poder seguir em frente, fazendo aquilo que Deus espera de nós. Eu vou trazer um exemplo para você. No estudo que eu fiz, eu encontrei um exemplo de um rabino que chama-se Yochanan Ben Zakkai. Esse cara, ele tinha 5 discípulos. E aí, estudando um pouco mais sobre cada discípulo, esses discípulos, eles não eram fáceis, entendeu? Ele não era gente fácil de lidar. Sabe aqueles cara bem, assim, bem carrancudo mesmo, sabe? De casca grossa? Era esse povo, entendeu? Mas eles eram 5 discípulos de um rabino. E o rabino fez questão de escrever isso, e isso não é bíblico, né? Isso está num escrito paralelo. Mas esse rabino ele fez 5 escritas, porque eram 5 discípulos que ele tinha, trazendo para eles o que? O exemplo do que ele deixou registrado, os elogios para os seus discípulos. Então, e aí eu quero mostrar para você o que é um elogio da Lashon Tov. É isso que você vai ter que entender na sua mente. Eu vou trazer esse exemplo e depois eu vou te explicar. Olha só. Yochanan Ben Zakkai, ele tinha 5 discípulos. O primeiro deles chamava-se Eliezer. Aí ele deixou escrito assim, ó. Eliezer é um poço rebocado que nunca perde uma gota. Joshua era o segundo discípulo. Ele diz aqui: feliz aquele que o gerou. Yoshi HaKohen era o terceiro discípulo. Ele escreve: um homem piedoso. Shimon ben Netanel, ele escreve sobre ele: um homem que teme o pecado. E o último discípulo, Elazar ben Arak, ele escreve sobre ele: uma fonte que flui constantemente. O que ele fez com esses elogios, gente? Vocês precisam entender isso. É o que eu falei. Olhando para a vida desses 5 caboclos aí, cara, eles não eram gente fácil, eles eram osso duro de roer. Mas aqui vem o segredo sobre a Lashon Tov. O elogio verdadeiro não é você descrever algo visível, ok? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Eu chego aqui em casa e falo para Flávia: nossa, meu amor, como você está linda, que roupa maravilhosa que você colocou hoje, que maquiagem perfeita que você está hoje, você está maravilhosa. Isso é um elogio visível. É eu elogiar ela por algo que eu estou vendo, por algo físico, por algo que está visível sobre ela. É eu dizer, nossa, que óculos bonito que você comprou agora. Nossa, ficou muito bem no seu rosto. Isso é um elogio visível. Isso não é Lashon Tov. Precisa ficar claro isso para vocês. Isto não é Lashon Tov. A gente dizer para a pessoa que ela está bem, bonita ou aparentemente melhor por causa de alguma coisa, uma física que você está vendo, não é Lashon Tov. Isso é puxação de saco. Entendeu? É outra coisa, entendeu? Isso tem outro objetivo, entende? Chega, tem horas que Deus me mostra algumas coisas, sabe? E às vezes tem horas que eu falo assim, meu Deus, como esse povo é inocente. Eu vi uma situação num evento que eu fui, cara, eu tava passando, nem sei quem são as pessoas. Eu tava passando para poder ir até o stand da empresa. A Rose falou, né, que eu postei uma foto lá da empresa e foi nesse dia do stand. Então eu fui ao banheiro quando eu estava voltando, passando um monte de gente e eu vi duas pessoas, como se fosse um homem e uma mulher conversando. E eu passei bem na hora que o homem virou para a mulher e falou assim: nossa, e você continua linda como sempre, né? Muito bem, como você tá bonita e tal. A mulher, obrigado e tal. Não tá, depois a gente se vê. E saíram. Eu vi só esse trecho, mas Deus quis me mostrar isso aí. Porque provavelmente Deus me mostrou para que eu pudesse lembrar disso aqui. Isso aí
tem segundas, terceiras e quartas intenções. Isso não é Lashon Tov. Isso é uma cantadinha barata. E eu não sei se eles eram casados ou se não eram, mas por qual motivo um cidadão desse faz um elogio para a pessoa dessa forma? Você continua linda, você continua deslumbrante. Eu não lembro qual foi o termo que ele usou, mas ele usou essa expressão. Gente, isso não é Lashon Tov, isso é uma sedução barata, vamos dizer assim, entendeu? Mas o que é Lashon Tov? Você precisa ter esse entendimento. O que, para que você faça realmente um elogio de Lashon Tov, precisa ser um elogio que seja algo transformador para que para a pessoa poder ter consciência para trabalhar uma qualidade que você viu nela e desenvolver essa qualidade ainda mais. Ou seja, a Lashon Tov é uma motivação para que as pessoas possam crescer em áreas onde você está vendo e que é necessário para ela no crescimento. Tá entendendo? Eu posso dizer, por exemplo, para uma pessoa aqui, que eu não vou falar o nome, que está numa fase bacana de mudança de território, entende? Me passou uma mensagem essa semana. Acho que essa pessoa vai saber quem é. E o que que acontece? Nessa passagem, eu posso dizer para essa pessoa como você é corajoso, como você é corajosa. Porque Deus está colocando sobre você as respostas que você precisa e situações estão acontecendo. Eu vejo você com muita coragem. E quando eu falo para essa pessoa que ele é corajoso, significa que eu estou vendo a coragem dentro dele, mas que ele tem condição de superar o medo, a incerteza, a insegurança para tomar o passo que precisa ser dado. Isso é Lashon Tov. Isso é você estimular a pessoa a entender que ela precisa evoluir. Quando eu falo para essa pessoa, você é corajosa, você é corajoso, eu estou dizendo para essa pessoa que eu acredito que ela terá ainda mais coragem, que pode ser que hoje esteja com medo, pode ser que hoje esteja inseguro, mas que ela tem a coragem suficiente para dar o passo para a sociedade. É esse exemplo que eu quero que você entenda. Isso é um elogio de Lashon Tov. Porque elogio de Lashon Tov ajuda a pessoa, ajuda, no caso, a pessoa a mudar de vida. Então você é um instrumento usado por Deus para fazer com que a pessoa mude de vida. Se eu abrisse aqui para algumas pessoas dizerem quais foram as palavras que foram ditas por alguém, por mim, pela Flávia, ou por alguém da companhia de Daniel, que fizeram ela mudar. Perdão, só um minuto. Desculpa, gente. Engasguei aqui. Se eu tivesse, se eu abrisse aqui para vocês, para dizer assim, quais foram as palavras que você ouviu de alguém aqui da companhia de Daniel mesmo, que fizeram você mudar a sua vida, que te incentivaram e te motivaram a ser diferente, a continuar num caminho de realmente de crescimento espiritual, de busca pela palavra. Eu tenho certeza que todos aqui têm pelo menos um exemplo para dar. Tenho certeza, no mínimo. Porque eu ouvi a palavra de fulana, ouvi a palavra de ciclano, porque o João falou comigo, porque Flávio falou comigo, porque a Cibele me entregou uma palavra, porque a Rosa me entregou uma palavra. Eu tenho certeza que vocês estariam aqui no chat se eu pedisse. Eu ouvi uma palavra de fulano que me despertou para eu ser quem eu sou hoje, para eu buscar essa evolução. E, queridos, nós precisamos olhar. Você precisa ter isso como uma meta, um norte. Qual é a meta? O norte. Você precisa saber que olhar para o que você está vivendo hoje, mas olhar para o retrovisor. Querido, se você não olhar para o retrovisor, você nunca vai entender que você está progredindo. Você precisa ter essa clareza. Se você, porque veja só, você olhar para o retrovisor é uma coisa, viver do passado é outra. Eu estou dizendo, olhe para o retrovisor e enxergue o que você tem hoje, mas
É como um carro. Um carro você está olhando para frente. Então, o olhar para frente é você saber onde você quer chegar. Só que quando você olha para o retrovisor, você fala: Poxa vida, olha onde eu estava, olha quem eu era, olha o tipo de pessoa que eu era lá atrás, olha quem eu sou hoje. Quando você não olha para o retrovisor, queridos, você tem dificuldade de enxergar a evolução que você já teve. Você tem dificuldade, isso faz parte do ser humano. Então, você precisa ter a gente chama isso de modelo, isso. Você precisa ter um modelo para você poder olhar. Então, o modelo que eu olho é o modelo que eu era há 15, 20, 30 anos atrás. Eu tenho que olhar para esse modelo, quem eu era e o que eu sou hoje, e comparar aquele homem, no meu caso, aquele homem de 20 anos atrás e o homem que eu sou hoje. Só que eu não paro por aí. Aí eu ligo esses dois e falo: hoje eu sou isso aqui, mas eu preciso olhar para esse cara onde eu quero chegar. Eu tenho um alvo aqui, daqui 20 ou 30 anos para frente, onde eu quero chegar. Então eu tenho um alvo para seguir, um alvo divino, um alvo daquilo que eu quero como um servo do Senhor, como um apóstolo nessa nação. Eu estou buscando a chegar naquele nível que Deus me entregou e que eu tenho como um objetivo de vida. Mas para eu poder enxergar isso, eu preciso olhar para esses três tempos: o passado, o presente e o futuro. E tem muita gente que passou pela minha vida que me incentivou para eu chegar onde eu estou hoje. E eles fizeram comigo o que eu estou falando para vocês fazerem hoje, para usar a Lashon Tov, para mudar a vida das pessoas. Então, é esse o ponto. Se eu olhar, se eu lembrar na minha mente, olhar para o retrovisor, eu lembro de pessoas que passaram pela minha vida e que me entregaram palavras e que proferiram sobre mim profecias que me trouxeram até onde eu estou hoje. E eles fizeram a Lashon Tov comigo. Então, eu sou um exemplo de uma Lashon Tov. De várias, né? Eu sou o exemplo disso. E o que eu quero que você compreenda é que você pode ser o instrumento usado por Deus para poder impactar a vida de alguém. Para que essa pessoa possa, daqui um ano, daqui dois, daqui cinco, dez, quanto, não importa, ser alguém diferente. Porque você colocou sobre ela uma semente de algo que ela vai viver ainda, de um comportamento esperado por Deus. Gente, isso é disruptivo na nossa mente, porque a gente tem que entender que cabe a nós transformar a vida das pessoas. Isso é transformação de vida. É eu dizer para uma pessoa que ela sim, que ela pode ser melhor do que ela é hoje, que eu enxergo nela uma qualidade de caráter como poucas têm. Vou dar mais um exemplo prático para você. Aqueles que são casados entenderão bem, principalmente os homens. Homens casados entenderão perfeitamente. Sua esposa decide fazer uma dieta. E aí ela pega e começa a dieta. E a dieta dela começa e passa uma semana. E você, um homem inteligente, perfeitamente, você olha para ela e fala assim: Nossa, meu amor, parece que você não emagreceu nada essa semana. Né, inteligente? O que que você vai fazer? Você está arrumando encrenca para você, né? Entendeu? Porque você fala: Parece que você nem emagreceu nada. Vai, porque que é isso? Não. Alachão Tov significa você dizer para ela que assim: olha, meu amor, parece que eu percebi que parece que você perdeu algum peso. Eu acho que você está indo muito bem, parabéns. É isso que a gente está dizendo. Porque aí o que a mulher vai pensar: poxa vida, eu ia fazer, dar uma jacada, né? Acho que esse é o termo que se usa, né? Eu ia jacar hoje para comer um doce e tal, não vou mais comer. Vou passar mais uma semana na dieta, porque o meu marido viu que eu estou melhorando. Entendeu? É isso que se faz, entendeu? É isso que se faz. E aí tem um exemplo, né? Para você poder entender um exemplo da Bíblia, né? Na época de Jesus existiam duas escolas, tá? A escola de Hilel e a escola de Shammai. Essas duas escolas, elas discordavam num caso de elogio. Então, eles usaram um exemplo, né? Um exemplo da noiva no casamento que era que não um deles diziam que a escola de Shammai dizia que ele tinha que ser sincero e honesto, se a noiva estivesse feia tinha que falar, e a escola de Hillel ela defendia que não, que deveria ser feito um elogio, porque aos olhos do marido aquela mulher tá linda sempre, entendeu? A noiva, entende? Então é o exemplo da hora do casamento.
Então, Hillel dizia que aos olhos do marido, ela está linda. E o elogio transmite mais do que informação. Elogio transmite emoção. Isso é o que a escola de Hillel defendia. Então, para eles, naquele tempo ainda, existia uma divergência sobre elogio. Mas o ponto aqui é que, sim, existiam pessoas que tinham o entendimento de que o elogio, mesmo que seja um elogio para a parte física, transmite mais do que só uma informação, mas também leva a emoção. E a pessoa que recebe o elogio, no caso aqui, entre uma relação de cônjuge, entre marido e mulher, né, seja o homem falando para a mulher, seja a mulher falando para o homem, isso muda a vida da pessoa, transforma. Da mesma forma, se você, como mulher, chegar para o seu marido e falar assim: Nossa, meu amor, tô vendo que você está indo na academia, ó, seus músculos, ó, como tá duro aqui, que coisa, hein? Parabéns, ó, tá endurecendo, entendeu? Os músculos, tá, gente? Entendam perfeitamente. Olha só como você está ficando mais forte, entendeu? Então, assim, isso também é um elogio para o marido, para crescer, para continuar. Isso muda, isso transforma a vida da pessoa. Aí a mulher que, né? Que barba. Aí o Alex manda, nossa, que barba. É isso. Você precisa elogiar. Esse elogio entre cônjuge, ele pode ser pela parte física. Entende? Não há problema. Então não levem ao pé da letra o que eu falei, porque elogio para o homem e para a mulher entre casal, isso é fundamental. Entendeu? Esse é um ponto importante. Só que vamos lá. Tudo isso que eu falei para vocês precisa ser confirmado por alguém, correto? Quem é esse alguém que confirma tudo para nós? Jesus. Eu não posso ficar só com a lei. Eu não posso ficar só com aquilo que é mais da letra. Eu preciso trazer isso nas palavras de Jesus. Então, abre a sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 6, o verso 27 e o 28. E já outra pessoa, ou na verdade eu vou ler os dois, mas você já se prepara para abrir também João 1, 45 até o 51, que nós vamos ler as palavras de Jesus. Lucas, isso, perfeito, Alex, é isso aí mesmo. Então, Lucas capítulo 6, verso 27 e 28 diz assim, ó: Mas a vós que isto ouvis, digo: Amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Gente, isso é laxontóvel ou não é? Como é que uma pessoa consegue falar bem das pessoas que te caluniam? Ah, você não tem ideia de quem é aquele Léo Gata. Aquilo ali parece uma serpente. E aí você fala assim: Deus, abençoa essa pessoa de língua maldizente que está falando de mim coisas que não me conhecem. Abençoa esse cara. Gente, é muito difícil fazer isso. É muito difícil. Léo, eu tiro toda a palavra, tá? É só um exemplo, tá bom? Você não é uma serpente, tá? Você é um ursinho carinhoso, querido, entendeu? Como o nosso querido Marcelo gosta de falar, ursinho. Que Deus abençoe você. Então, ou seja, nós precisamos compreender que é algo que Deus já sabia, e Jesus principalmente já sabia, que seria algo muito difícil. É muito difícil para nós, mas felizes são aqueles que conseguem praticar a Lashon Tov neste nível de elogiar aqueles que te odeiam, que te caluniam, que te falam coisas maldades a seu respeito. Vamos ler o próximo para a gente poder entender melhor. João, capítulo 1, verso 45 até o 51. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, vou parar aqui, ó, só para você entender o contexto. Aqui, Felipe encontrou Natanael e disse para Natanael: Encontramos o Messias, que é Jesus. Aí Natanael fala assim: Jesus de Nazaré. Aí Natanael vira e fala assim: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: Vem e vê.
Filipe foi levar ele para lá. Então, aqui Natanael questiona. Mas pode ter alguma coisa boa de Nazaré? Lá só tem gente ruim? Lá só tem coisa que não presta? Tem alguma coisa boa vindo de lá? Eu estou parafraseando ele. Então, o que ele fez de forma ímpeta, ele criticou Nazaré. E até mesmo criticou Jesus. Porque não é possível que esse Jesus aí vindo de Nazaré seja tão bom quanto você está me falando. Entendeu? Seja o Messias. É esse o contexto. E aí Jesus, então, viu Natanael, que estava vindo, tá, que está escrito que Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde tu me conheces? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até aqui. O que a gente precisa entender desse texto? Principalmente deste texto. O que Jesus fez aqui, queridos? Jesus elogiou uma atitude de Natanael. Qual foi a atitude que ele elogiou de Natanael? A ausência de hipocrisia. Mesmo Natanael dizendo que não era bom ter alguém vindo de Nazaré, ele elogia aquele cara porque ele falou o que para ele, ó? Aqui tem eis aqui um verdadeiro israelita. Ou em algumas traduções, olha aí um israelita honesto. Então ele chega para Natanael e elogia uma característica do caráter dele. E vocês estão entendendo? Esse ponto é importante para você. Porque aqui, Natanael poderia ser duas coisas. Dois caminhos ele poderia seguir. Natanael poderia ser um detrator de Jesus ou um apoiador de Jesus. E neste caso, ele se tornou um apoiador. Não foi só porque Jesus disse que viu ele debaixo da figueira, que se você for olhar o contexto disso, é que Natanael ele estava debaixo da figueira a ponto de se matar, num momento lá atrás. Então Jesus viu isso e trouxe para ele algo que tinha visto sobre ele, que só ele e Deus sabia, só Natanael e Deus sabia. E Jesus traz uma revelação para ele. Mas independente da revelação, Jesus fala o quê? Alashon Tov. Eu estou vendo um homem honesto. Eu estou vendo um homem justo. Eis aqui um israelita honesto. Entenderam? Isso é Lashon Tov. É você transformar a vida de pessoas com a sua palavra. É você dizer para as pessoas que você está vendo elas lá na frente, num futuro positivo e promissor, que eu gosto muito de dizer isso. Que lá na frente você está vendo algo bom, que tem hoje dentro dela, mas que precisa ser evoluído. Muitas vezes precisa ser evoluído. Porque se eu fosse a mesma pessoa de 30 anos atrás, queridos, eu não estaria aqui hoje. Com certeza não estaria aqui hoje. Mas alguém viu coisa boa dentro de mim, lá atrás, e começou a me elogiar em coisas boas do meu caráter. E com isso eu evoluí o meu caráter nessas coisas boas. Porque se alguém está vendo algo bom em mim, por que eu tenho que continuar sendo ruim? Você entende? Se alguém vê algo bom em mim, por que eu tenho que fazer o contrário? Se alguém consegue enxergar que eu tenho atitudes, comportamentos e qualidades que eles estão vendo e elogiando, por que eu tenho que continuar sendo uma pessoa de baixo calão, que fala palavras de baixo calão, de baixa qualidade, enfim, não tem porquê. Então, esse é o nosso papel. Então, se a Lashon Hará, ela nos diminui, a Lashon Tov nos impulsiona. Esse é o ponto mais importante do entendimento disso aqui. Porque falar bem do nosso próximo
é uma forma de você cumprir um mandamento muito importante de Deus, que fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando ele fala amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele está dizendo para que você use a Lashon Tov, que você impulsione essa pessoa, que você faça com que ela seja cada vez melhor, com que você faça com que ela enxergue o poder que há dentro dela, com que ela enxergue o que ele não está vendo hoje, mas que você sim está vendo. E a Lashon Tov, queridos, precisa ser um elogio sincero. Esse é um ponto importante. Nós não podemos sair aí falando coisas boas, sendo que não está dentro do seu coração, porque Deus vai avaliar a Kavaná. A Kavaná é a intenção do seu coração. Então, se você sair só falando da boca para fora, também não vai ser coisa boa para você. Pode até ser que funcione para o outro, entendeu? Porque aquele que recebe, recebe e aceita e se impulsiona. Mas para você, pode ter consequência se você for falso, falsa. Sabe aquela coisa? Ah, vou falar só para eu poder ter bênção com Deus. Vai, vai, filho. Se não é a intenção do seu coração, você vai ver onde você vai levar. Tamanho da encrenca onde você vai entrar. Aí você vai ter encrenca com Deus. Então, ou seja, aqui é para que você também mude de vida. Se você adquirir um hábito de procurar, olha isso, procurar coisas boas nas pessoas para elogiar, isso é um hábito que vai transformar a sua vida. E você vai deixar de olhar as pessoas com olhos negativos e olha com olhos positivos. Quem vai crescer? Só a pessoa que te recebeu elogio? Não, você também. Então, praticar a Lashon Tov significa você também evoluir como pessoa. Significa você também buscar um crescimento para ser agente de transformação. Agente de transformação, impulsionador de pessoas, motivador de pessoas. É isso que a Lashon Tov nos faz. Então eu quero que você mude o teu, sabe quando a gente tem aqueles que já mexeram com telescópio, com binóculo, você tem um ajuste que você faz para o seu olho. Então o que eu estou pedindo aqui é para que você ajuste a visão do seu olho no seu binóculo para você poder olhar para as pessoas com olhos positivos e encontrar dentro delas coisas boas no caráter que eles têm e que você precisa impulsioná-los hoje. Mas, João, mas essa pessoa não tem isso hoje, então impulsiona. Fala bem, mostra o que você está vendo. Se você mostrar o que você está vendo, Deus vai fazer a parte dele. E a pessoa por si só pode fazer a parte dela. Entendeu? Estou vendo em você isso e aquilo, porque Deus me mostrou. Mas ele não é hoje. Ela não é isso hoje. Não tem problema. Esse é o nosso papel. Impulsionadores de pessoas. E isso é importante. Então, assim, para a gente já começar a finalizar, assim como Jesus, você também tem o poder de despertar nas pessoas algo que existe dentro delas e que precisa ser desenvolvido. Aqui, para aqueles que são casados, precisa entender isso. Um elogio sincero e diário salva um casamento. Para aqueles que não são casados, salva também uma amizade. Para aqueles que não têm amigos, salva um trabalho. E para aqueles que não têm trabalho, salva a sua vida. Entendeu? Então, ou seja, você precisa entender que elogio sincero te salva e salva as pessoas. Salva relacionamentos. Não duvide do poder da sua palavra. Não duvide do poder que Deus entregou para você, dessa capacidade de se conectar com pessoas através da expressão, né, verbal. Nós somos os únicos capazes disso, queridos. Nós somos os únicos capazes de transmitir emoções através da nossa comunicação. Nenhum outro ser vivo consegue fazer isso. Nós temos isso como um privilégio. Deus nos escolheu para fazer isso. Então, o meu pedido é para que você realmente seja sincero. Você precisa entender que elogio ele não é uma prática é, humana, natural. Ela é uma prática espiritual sobrenatural.
porque ela é uma prática espiritual, mas é também uma declaração de fé. Quando eu elogio uma pessoa de algo que ele não tem hoje, mas que você está enxergando que é para ele ter, é fé ou não é? É a fé de você olhar lá na frente e falar, cara, esse cara vai ser top. Esse cara vai ser bom. Eu tô vendo coisas boas com ele. Fé. Eu acredito nessa pessoa, então eu verbalizo. Eu verbalizo aquilo que eu tô vendo, aquilo que Deus me mostrou. Então isso precisa ser considerado como uma prática espiritual e uma declaração de fé. Provérbios 12:25 diz assim, ó: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Então, quer alegrar o seu irmão? Fale coisas boas para ele. Elogie. Isso vai transformar a vida dele. Isso vai fazer com que ele seja muito mais feliz, produtivo. Enfim, tudo vem à tona. Vocês estão me entendendo? Amém? Queridos, aqui precisa ficar claro para nós o objetivo de Deus quando ele fala sobre a Lashon Tov. O objetivo dele total é de beneficiar não só uma pessoa, mas é de beneficiar muitas pessoas através de um elogio. A gente não tem noção de onde a nossa palavra pode chegar, de qual é o resultado que um elogio sincero pode trazer. Nós precisamos compreender que através da nossa palavra a gente pode mudar o destino profético das pessoas, o destino de vida das pessoas. Através daquilo que você fala, do que você faz, as pessoas podem podem realmente ter bênçãos na vida delas. Então você precisa liberar a sua palavra de elogio, falar bem, mas olhando para coisas que são do caráter da pessoa, mesmo que ela não esteja manifestando aquilo neste momento. Isso é elogio sincero, isso é Lashon Tov, isso tem bênção para você e para a pessoa. Amém? Amém, queridos? Feche seus olhos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero neste momento, ó Pai amado, colocar anjos especiais ao lado de cada um que aqui está, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, manda agora um anjo especial que traga paz, amor e entendimento, mas que toque agora nos corações e na mente de cada um do povo que aqui está, ouvindo essa palavra, para que eles possam se posicionar, ó Pai amado, como verdadeiros homens e mulheres de Deus, com a visão de futuro, com a visão do Cristo, para poder enxergar coisas positivas no seu irmão e assim elogiar. Senhor, eu declaro uma temporada de elogios sinceros, ó Pai amado, dentro da companhia de Daniel. Eu declaro uma temporada de elogios sinceros dentro dos casamentos. Eu declaro uma temporada de elogios sinceros dentro das amizades. Eu declaro uma temporada de elogios sinceros dentro do seu ambiente de trabalho. E, Pai, em nome de Jesus, eu declaro uma temporada de colheitas abundantes através dessas atitudes. Pai, em nome de Jesus, eu declaro vitórias, eu declaro céus abertos, eu declaro um novo tempo na vida de cada um aqui, ó Pai amado, e que novas estratégias e que novas armas sejam entregues agora a cada um deles aqui, ó Pai amado. Que em nome de Jesus vocês possam viver um tempo de grande prosperidade. Eu declaro sobre este tempo, ó Pai amado, um tempo de abundância, um tempo de regozijo, um tempo de glórias ao nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um dos teus filhos, de cada um dos teus servos, e que em nome de Jesus eles possam ser, ó Pai amado, cada vez mais e cada dia mais abençoados por ti. Eu declaro um novo tempo, uma nova estação, e que em nome de Jesus, ó Pai amado, todos aqui possam viver um novo tempo, uma nova unção, um novo e poderoso poder do Senhor sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus sobre a vida de vocês. Eu quero declarar sobre vocês um tempo de abundância, um tempo de prosperidade, uma semana abençoada, uma semana de vitória e que, em nome de Jesus, o poder do Altíssimo
possa, neste momento, ó Pai amado, abençoar a sua vida. Eu quero declarar sobre você agora, neste tempo, que você possa receber do Senhor um grande e poderoso tempo de glória. Nada, nada poderá atrapalhar aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida. Eu quero que você feche seus olhos e apenas ouça o que Deus tem para você. Circumstances would change. I pray that the fear inside would flee in Jesus' name. I pray that a breakthrough would happen today. I pray miracles over your life in Jesus' name. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Você possa ter o amor no seu coração, como Jesus teve, daqueles que quiseram matá-lo e que realmente o fizeram. O amor pela sua vida, o amor pela nossa vida, porque mesmo nós, sendo pecadores, sendo homens e mulheres, que buscamos os prazeres da carne, muitos aqui buscaram os prazeres da carne durante muitos anos. Ele te enxergou e Ele te resgatou e alguém te amou e disse para você: você é uma mulher de poder, Deus vai resgatar e vai restituir, você vai abençoar muitos, você é um homem que vai abençoar muitas pessoas. Muitas pessoas pagaram preço de oração pela sua vida, muitas pessoas pagaram preço caro, até mesmo financeiro, pela sua vida. E você hoje pode viver um relacionamento puro com Deus, porque muitos pagaram o preço por você. E o que Deus está querendo nesse dia é fazer com que você faça o mesmo por outras vidas. E que você pague o preço de oração, de jejum e de palavra de Lashon Tov sobre a vida de outras pessoas. Que Deus possa abençoar a sua vida, queridos. Que Deus possa poderosamente trazer para você as estratégias do alto. Que você possa viver um tempo novo, mas que muitas pessoas possam dizer no futuro: eu fui abençoado por você. Se não fosse você na minha vida, eu não estaria aqui. Que você possa ser um instrumento divino, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de vitória, em nome de Jesus. In Jesus' name. Ralabasturiandaramash. Tere cantaramash. Que Deus abençoe sua semana, querido. Que Deus abençoe os seus dias. Que essa semana seja a semana marcada por vitória, por bênção, por alegrias. Que em nome de Jesus o Senhor possa se revelar a você. A gente se vê amanhã, às 6 horas da manhã, na oração. E que Deus possa abençoar a sua vida. A Karina vai colocar aqui dízimo e primícia para aqueles que querem ofertar, primiciar. Se Deus falou com você hoje, coloque realmente isso manifestado, firmando e confirmando, travando isso no reino dos céus como oferta. Não é para nós, queridos. Oferta nunca é para nós. Oferta é para você, para que você possa
realmente colocar aquilo e falar assim, eu recebo. Eu recebo do Senhor, porque essa palavra falou comigo. Eu tenho certeza que Deus vai usar você, mas Deus também vai colocar sobre você bênçãos infinitas sobre a sua vida. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana.